Jonas, capítulo 1, 2 versículos, o 4 e o 17. Logo em seguida o capítulo 4, 3 versículos, o 5, o 6 e o 7. Capítulo 1, versículo 4 e logo em seguida o versículo 17. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, fez-se no mar uma forte tempestade. O navio estava a ponto de quebrar-se. 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente dela e fez ali uma cabana. Assentou-se debaixo dela, à sua sombra, até ver o que ia acontecer com a cidade. Fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrá-lo do enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e essa se secou. Obrigado, Jesus, mais uma vez pela tua palavra. Como nós ansiamos por ela. Ela é o sustento do nosso coração. É a forma do Senhor se expressar conosco. E nós nos sujeitamos. Nós estamos sujeitos a Ti. Como é bom sabermos que vamos ouvir o que precisamos, não é o que queremos. Bom seria se o Senhor falasse o que a gente vem te pedindo. Mas se essa não é a noite do Senhor falar o que queremos, nós nos sujeitamos a tão somente ouvirmos o que precisamos. Só o Senhor sabe como chegamos, da onde viemos, como estamos, o quanto o nosso coração precisa. Continue falando conosco. Continue falando conosco. Que a tua palavra venha nos achar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acomodem-se, por favor. Eu fiz questão de ler com vocês 5 versículos, que eu julgo ser, cada um com a sua definição, por uma palavra que eu vou extrair, muito assertivo. O Senhor mandou um vento, o Senhor preparou um peixe, Jonas fez uma cabana, Deus fez nascer uma aboboreira, e Deus enviou um verme, um vento, um peixe, cabana, a aboboreira e o verme. De certa forma a gente vai ter uma dificuldade muito grande de entender o cenário quando diz que Deus enviou
um vento no mar. Fez-se no mar uma grande tempestade, a ponto de ser violenta o bastante para sacudir uma embarcação que estava ali. Olhar para esse Deus que, detentor absoluto de uma ordem indiscutível, fazer com que um vento tão violento levante uma grande quantidade de água a fim de sacudir uma embarcação. E o fechamento do versículo é um mister de espanto e esperança, mas eu preciso ter uma reflexão profunda sobre isso. O barco está quase quebrando. Esse barco vai quebrar, de verdade, vai quebrar. Esse quase, uma das expressões que define o quase está prestes a, cuidado para não. Entenda que o dono do vento o envia ao mar, e o mar, por sua vez, é sacudido e sacode a embarcação. Deus não envia o vento para sacudir a embarcação, Deus envia o vento para sacudir por onde a embarcação está. A base dessa embarcação é justamente o que o vento vai sacudir. Julgo que se esse vento não passasse pelas águas e fosse direto à embarcação, não teria o quase, quebraria. Com toda a violência da tempestade, eu preciso olhar para ela como uma ferramenta para fazer com que no fundo dessa embarcação um profeta fosse acordado. É difícil a gente olhar para um Deus no ponto de vista do amor e vê-lo agir dessa maneira, conduzir um vento extremamente forte, com a força sacudir as águas, e o saculejo das águas sacudir o barco só por um objetivo: no fundo dessa embarcação acordar um profeta. Você já parou para perguntar o porquê desse vento todo? Porque é possível, por vezes, nós acordarmos no profundo desse barco e fazermos pouco caso desse saculejo todo e voltarmos a dormir. Porém, com uma consciência que vai sempre revelar a mim mesmo o quanto isso tudo é divino e tem por alvo a mim. Me despertar. Porém, eu não quero acordar com a consciência de que o dia que eu acordar, esse vento termina. É quando eu passo a entender que tudo isso que está acontecendo é por culpa minha. O cenário é de perdas irreparáveis, porque começaram a jogar as caixas das encomendas do próximo porto para fora da embarcação, julgando que o peso
A problemática toda era o peso. Você tem noção que gente que não sabe nem que esse profeta existe está tendo prejuízo por causa de um profeta dormindo? Que esse profeta com a consciência de que o dia que eu acordar, eu sei que isso tudo termina, mas eu prefiro dormir, me tornar um absoluto insensível a essa causa. E nas minhas percepções, quando vez por outra eu acordo e entendo que possa estar tendo muito mais de prejuízos. Eu sou um causador de prejuízos, mas eu decido dormir com a consciência de que se eu acordar, entenda a estruturação sobre esse profeta dormindo aí dentro. Quanto mais esse profeta dorme, mais prejuízo se tem. Prejuízos materiais, ok, mas daqui a pouco serão físicos. Vai dormir até quando, Jonas? Vai ocupar uma posição de insensibilidade até quando? Não diga que não percebeu. Você sabe que o causador disso tudo é um profeta dormente. Porém, aí dentro de você, você sabe, o dia que você acordar, que isso tudo termina. Mas é uma guerra constante para que você continue dormindo com a sua insensibilidade e não se envolva o suficiente para que isso tudo termine. Então, a gente conhece esse Deus aqui, que está sacudindo o mar, da embarcação que está no seu destino certo, porém com um profeta errado. Não é sobre ir, ouvir, é sobre você acordar. Deus sabe como acordar a gente. Nem que para isso Ele tenha que sacudir o mar todo. E com tanta violência bater na tua embarcação, só para que lá no fundo dessa embarcação acorde um profeta que está aí dentro. Você acha que pelo fato de você ter se dado o luxo da opção de fugir, lhe seria suficiente a ponto de se ver distante de um chamado, quando na verdade, quanto mais você foge para Ele? E aí você decidiu dormir, e Ele decidiu te acordar. Peraí. Mande Ele escolher outro, por favor. Permitam-me, por favor. Deus é capaz de escolher outro, sim ou não? Não. Se Deus escolhe outro, é sinal que Ele errou na escolha. Se tem uma coisa que Deus não erra, é na escolha. Não mande Deus escolher outro, porque Ele não errou quando te escolheu. Para Ele ter te escolhido, Ele avaliou o teu ontem, o hoje e o teu amanhã.
Ele sabe das suas revoltas, mesmo assim te chamou. Ele sabe das suas dores familiares e mesmo assim Ele te chamou. Ele sabe do acúmulo de traumas aí dentro de você, mesmo assim Ele te chamou. Ele sabe que você fugiria e mesmo assim te chamou. Não é o que eu faço que fará com que ele desista, até porque isso não faz parte do cronograma divino. Ele não desiste, ainda que ele tenha que sacudir esse mar da tua vida e vir com grande violência sobre a tua embarcação, para fazer com que você acorde lá dentro. Deus sabe como nos acordar. Deus já sabia que você fugiria, a ponto de você ler: preparou um grande peixe. O tempo que você gasta fugindo é o tempo que Ele gasta criando um grande peixe. Rafael, qual é o peixe? Não me importa. O que me importa é saber quem preparou. Quem preparou? Mas qual o tamanho do peixe? Quem preparou? Quem é mais importante do que? O que fez é bem inferior de quem fez. Quem aqui é o que nos importa, não o que. Entendendo que o que foi preparado no processo da minha rebeldia. E a gente se vê numa situação que não tem como continuar dormindo mais. Se foi lá para cima, mas não dá, a gente não dá o braço a torcer. Podemos estar acordados, mas admitir que somos a causa, nunca. Falar que outros são os causadores da minha problemática, eu sou tendencioso a isso. Porém, dizer aos outros que eu sou o causador da problemática deles é outra coisa. Então vamos jogar sorte aqui. Vai que a sorte cai em outro e eu me isento mais uma vez. Como se Deus perdesse a gente de vista. Pode jogar sorte. Para a sorte deles, caiu nele. Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Eu sei que alguém entrou aqui para ouvir tanta coisa, inclusive isso. Deus não pode fazer as suas apostas. Que Ele entra no meio do jogo e aponta para você. Deus não errou quando escolheu você. Deus não botou a mão na cabeça e se lamentou porque escolheu você. Agora tem que admitir. Faz o seguinte: me joguem para fora da embarcação. É uma decisão muito difícil. Jogar os outros é muito cômodo para nós, faz parte da nossa natureza. Agora, dizer para os outros nos jogar, como se na cabeça, isso seria a solução mais clara para ambas as partes. Isso é solução para o barco, para ele não. Vocês me jogam para fora, a tempestade termina, vocês se mantêm em rota,
eu fico aqui tentando me manter até onde puder, até que a cãibra chega, o cansaço vem, eu me entrego, eu afundo, eu bebo água, eu me afogo, eu morro. Essa para mim é a melhor ideia. Quando a opção para não cumprir um chamado é a morte. Eu sou capaz, de maneira muito rápida, projetar tudo na minha cabeça. Ok, me jogam para fora. Claro, vamos jogar para fora. Essa tempestade acaba, a vida continua deles, e eu permaneço aqui até quando, eu não sei, até que não havendo mais nenhum tipo de força, eu me entrego e eu morro. Podem me jogar, não há uma discussão sobre um plano oferecido. Se pega e joga-o para fora, quando ele bate na água, o peixe engole. E Deus preparou. Você pode fugir para algum lugar que nem você saiba o endereço, mas você pode acreditar nas suas decisões equivocadas. É possível que eu passe justamente por um endereço extremamente escondido por Deus, a fim de que a minha decisão de morte seja a oportunidade dele me preservar, porque ele me chamou para algo. Gente, estou todo arrepiado. Que lugar é esse? Quando a opção que me resta é a morte, porém morte vinda pela mão dos outros, não pela minha. Me joguem no mar, daqui a pouco eu não tenho mais condições alguma de me manter ali, e eu morro e as coisas terminam. É na sua decisão de morte que você vai conhecer a oportunidade de ser preservado por um Deus que envia um vento para te acordar, que entra num jogo para te apontar, mas que embaixo dessa embarcação prepara um peixe para te guardar. Eu vou repetir para alguém: esse é um Deus dos aliançados, um Deus que envia um vento para te acordar, entra num jogo para te apontar e prepara um peixe para te guardar. Não dá nem tempo para bateção de pé em mãos. Só tocou na água, o peixe engoliu, tragou para o mais fundo daquele mar. Do meio das entranhas, cuja ali de fato é, pela estruturação do capítulo 2, onde eu vejo quadro de uma oração humana, se é que eu posso me expressar assim, onde não há trejeitos, manias, colocações, procurando palavras. Não há nenhum tipo de fagulha de esperança de sair daquilo. O capítulo 2 abre para nós com essas expressões: e orou Jonas do meio das entranhas do peixe. Desmistificando a ideia de que exista um lugar específico para orar.
Quem faz do lugar o lugar de oração é quem decide orar no lugar. O lugar passa a ser o lugar de oração quando eu decido orar no lugar. Ele vai orar. Se você for pontuar cada expressão, como por exemplo, e clamei e o Senhor me respondeu. O cenário muda por aquilo que eu me expresso. Do ventre do inferno eu gritei e o Senhor me ouviu. Percebeu o oscilar? Ele vive entre clamores e gritos. Enquanto eu clamo, existe um Deus que responde. Enquanto eu grito, eu altero o lugar de oração, se passa um inferno. Mas Deus ouviu. Porque Deus responde clamor, mas não deixa de ouvir o grito. Lançado estou diante dos seus olhos, me abandonou, me jogou para longe. São expressões de quem está falando com Deus. Como se Deus ficasse em crise, porque em crise eu estou. Como se Deus ficasse chateado, porque chateado eu estou. Não importa o que eu falo com Ele na hora da oração, porque possa ser que na hora da oração eu fale coisas tão pesadas, o importante é com quem falo, não o que digo. Toda a estruturação de oração de Jonas são altos e baixos, são pesar, são dores, são angústias, são terrores, são horrores, são pavores, são tremores. Alguém que ora sem nenhum tipo de troca, de barganha. Não há um balcão no meio das entranhas para fazer um negócio com o céu. Deus só queria que ele orasse. Deus só queria que ele orasse. Fala o que você quiser falar, desde que você fale com Deus. Fale das suas mágoas, fale dos seus rancores, fala dos seus pavores, fala dos seus pesares, fala dos seus desequilíbrios, fala dos seus desejos mais obscuros, fala da sua vontade de ir embora, de jogar isso tudo para o alto. Fala que ele errou, fala que você não está gostando, mas fale com ele. O que Deus menos ouve quando eu falo com ele é a minha voz. Deus escuta a minha postura. São 9 versículos orando. No versículo 10 do capítulo 2 finaliza assim: e Deus falou ao peixe. Como assim? Eu passo 9 versículos orando, eu desenvolvo uma vida de oração, para que no final ele fale comigo que orei. Mas ao terminar de orar, ele não fala com um homem que está orando dentro de um peixe. Deus fala com um peixe que tem um homem orando dentro dele. Sem que Jonas percebesse. À medida em que ele está orando, Deus está conduzindo o peixe. A embarcação foi daqui para lá. O peixe o traga e o traz de lá para cá. Sem que Jonas percebesse, Deus está movimentando o lugar de oração. De repente você questiona: por que Deus não fala? Você que pensa. Eu vou parar de orar porque Deus não está fazendo nada. Não está fazendo?
É porque Deus não faz para ser visto, Deus faz para ser glorificado. Na medida que você ora, Ele está movendo o peixe. Sem que você perceba, Ele está movendo o peixe. Quanto mais oração eu faço, mais profundo o peixe vai. Você não tem noção do que Ele começou a fazer na sua casa. Você pode não estar ouvindo diretamente a voz dEle, mas o lugar de oração já está ouvindo o quanto é necessário haver um movimento nesse. Levante a sua mão, por favor. Gente, o que é isso? Enquanto você está orando, com vontade de parar por não estar tendo resultados, Deus está movendo o lugar de oração. Há um movimento de Deus. Enquanto você ora, deixa que eu faço. Enquanto você ora, deixa que eu toco. Enquanto você ora, deixa que eu abro. Enquanto você ora, deixa que eu movimento. O teu compromisso é orar e o meu é movimentar. O teu compromisso é orar e deixa que eu falo. O teu compromisso é orar e quem tem que fazer sou eu. Fala comigo enquanto eu faço para você. Não é troca, é relacionamento. Ora, Maia. E esse vomitou Jonas em terra seca. Não diga que foi em Nínive, por favor. Nínive não tem praia. A embarcação foi para lá. Jonas volta para cá. E o vomitou justamente aonde ele deu início à rebeldia. Como que Deus dizendo, vamos começar de novo. Imagina, não tem ninguém ali na praia, não tem ninguém. O peixe vai e vomita Jonas. E aí ele sai. Um minuto depois vem alguém que já passou por ali e olha para você e diz: você veio da onde? Eu também não consigo te explicar. Você não vai entender. Não, mas eu passei aqui agora, não tinha ninguém. E eu não estou vendo embarcação nenhuma. Você veio da onde? Eu vim do Então, não posso falar. É porque normalmente a gente chega onde você está, de barco, de traineira, de bote, de iate, de caiaque, de navio. É tudo veículo que traz qualquer um por cima. Mas eu cheguei orando. Vou falar de novo. Barco, traineira, bote, isso tudo traz as pessoas por cima. Quem ora? Quem ora? Quem ora? Quem ora? Você chegou como? Quem ora não chega em lugar nenhum por cima. Quem ora vem por baixo. Falta-lhe palavra para explicar como vim. Que a vida de oração é assim. Ele pregou
Andou muito para chegar até Nínive. Pegou. É um pregador muito complicado de entender, porque o que ele prega não tem nada a ver com o que está dentro dele. Ele prega amor com ódio. Ele prega misericórdia, mas aqui dentro. Mas ainda assim, todo mundo foi salvo. Ele ficou com muita raiva, a ponto dele se expressar dizendo para Deus assim: eu sabia, por isso que eu fugi, que o Senhor teria misericórdia desse povo. Então ele sai da cidade, vai para o oriente dela, procura um lugar adequado que desse a ele uma vista boa para aquilo que ele tinha como expectativa no coração. Do ponto que ele achou pertinente permanecer ali por um tempo, ele vai construir uma cabana. Diga cabana. Ele vai construir uma cabana. Ele vai se dedicar a essa cabana, porque é para o beneficiar. O tempo agora é muito exaustivo, o sol castiga demais. É um horário que traria prejuízos a ele. Então ele vai montar uma cabana, vai se assentar debaixo da sua sombra para se proteger dos açoites do sol, olhando para a cidade com a expectativa de que a qualquer momento a desgraça vai acontecer. Até que ele dorme. Ele dorme. E aí dentro da cabana está escrito assim. Ainda bem que está escrito. E Deus fez crescer uma boboreira dentro da cabana de Jonas. Deus não vai intervir nas suas construções. Não. Desde que haja espaço para Ele fazer o que é dele crescer lá. É muito difícil estar dentro de um lugar cheio de mim e vazio dele. Deus não vai dar opiniões acerca das suas construções. Você decide a madeira, você decide a lona, você Mas se tem espaço lá para Ele fazer crescer o que pertence a Ele, Ele dorme e o sol o castiga, mesmo que ele tivesse construído uma cabana para se preservar, com toda a grandeza dessa construção, não foi capaz de protegê-lo. Só a pequeneza de uma boboreira que Deus fez crescer, que envolve Jonas, a ponto de escondê-lo do sol. É quando aquilo que Deus faz crescer dentro das minhas construções me envolve de tal maneira para me preservar de qualquer tipo de dores possíveis na minha cabeça. Gente, eu estou todo arrepiado. Que lugar é esse? Quando ele acorda, ele dormiu sem nada e acordou com tudo. Porque o que eu construo é nada, o que Ele faz crescer é tudo. Ele se utiliza do meu nada para me fazer viver o tudo dele. Por menor que seja a boboreira, é tudo que eu preciso. Por maior que seja a minha cabana, é o meu nada. Não adiantou construir nada, porque o nada que eu construí não me protegeu o suficiente. Mas por menor que fosse
o tudo que Ele fez crescer, guardou a minha cabeça. Quando ele acorda, imagina, alegria, absolutamente envolvido com a boboreira. Mas você não percebe nenhum tipo de sensibilidade nele, de procurar saber quem fez crescer. É quando eu me envolvo muito com aquilo que Deus fez e esqueço de quem fez. Precisamos tomar muito cuidado para não estarmos substituindo a sombra do Onipotente pela sombra da boboreira. É possível a gente se envolver tanto com aquilo que Deus está fazendo e perder quem fez. É uma alegria vazia de quem fez. É um júbilo vazio de quem fez. Onde o que me importa é pelo envolvimento daquilo que Deus fez comigo. Eu me envolvo também e me alegro nesse conforto da boboreira, não da minha cabana, mas continuo olhando lá para fora, esperando que a desgraça aconteça. Jonas, parece que você não entendeu nada. Deus fez uma boboreira crescer dentro da sua cabana para ver se tirava a sua expectativa da desgraça dos outros e te trouxesse a realidade da sua própria cabana. Quando cuidar do que Deus fez crescer é relevante, porém mais fundamental é se envolver com quem fez crescer. Eu não plantei a boboreira e estou colhendo, por quê? Eu não tinha nada, agora tenho tudo, quem me deu? É quando a sombra da boboreira me tira debaixo da sombra do Onipotente, com uma expectativa de que a qualquer momento vai acontecer uma desgraça lá fora. Não tem jeito. Parece que Jonas não está entendendo. E Deus envia então um verme desse tamanho, de verdade, desse tamanho. Envia porque não está dentro, veio de fora para dentro. O mesmo Deus que prepara um grande peixe é o mesmo Deus que envia um pequeno verme. Deus envia o verme. Esse verme não veio para tocar nas madeiras, na lona da construção dessa cabana, e muito menos para tocar na carne do Jonas. Não. Esse verme veio para matar a boboreira. Enquanto ele está olhando para fora, esperando que a morte aconteça lá fora, já tem algo dentro da cabana dele morrendo. E ele não está percebido. Esse verme é muito silencioso, vai mastigando, mastigando até encontrar o centro e mata a boboreira e ela seca. Ela morre. Morreu. Revoltante. Reflexivo, porém revoltante. Porque depois de ter tido a experiência de construir algo, e o ambiente está cheio de mim, e depois esse mesmo ambiente ficar cheio de algo que veio dele, eu agora sei o que é viver envolvido por aquilo que pertence a ele.
Agora, depois disso morrer, que sensação horrível, Jonas. Jonas, Deus sabe muito bem. Ele conhece os seus traumas, as suas angústias. Ele conhece o teu pesar, o seu sangramento, as suas dores. Ele conhece o contexto familiar, malnutrido. Ele conhece tudo. Mesmo assim, Ele chamou você. Eu sei, Jonas, que é difícil demais. Como se eu não soubesse o que Nínive fez com seus pais. Você acha, Jonas, mesmo que eu não estava no controle daquilo? Em ter permitido seus pais ter virado tochas humanas? Você acha que eu não conheço as suas dores que você esconde de tanta gente? Você tem certeza mesmo que os seus traumas familiares vai anular a minha voz aí dentro? Jonas, eu sabia que você ia fugir. Jonas, você acha mesmo que aquele navio estaria no porto se eu não tivesse no controle? Você acha, Jonas, que o coração do capitão, ao ter colocado um valor para você pagar para entrar em um contexto de embarcação que não é para outra coisa a não ser carregamentos de encomendas, e para piorar, você tinha um valor na bolsa para pagar? Você tem certeza que eu não estava nisso? Jonas, você tem certeza de que eu não estava naquele sono que você decidiu dormir? Jonas, você não consegue me enxergar na hora que jogaram sorte, que você queria se esquivar, e a sorte caiu justamente em você. Você acha que eu não estava ali? Ah, Jonas, você acha que eu não estava na mão daqueles que te pegaram e te jogaram para fora? Você acha que eu não estava no peixe que te engoliu? Eu fiz isso tudo, Jonas, só para te fazer orar. Porque não tem chamado sem uma vida de oração. Eu sei que vai ser muito difícil, Jonas, você me enxergar no navio, você me enxergar no capitão, você me enxergar no valor da bolsa, você me enxergar no porão do seu sono, você me enxergar na jogatina, você me enxergar nas mãos que te jogaram, no peixe que te engoliu. Vai ser difícil demais você entender isso. Terminei. Não desça essas escadas, não retorne para sua casa, Jonas. Não, Jonas. Você não tem para onde correr mais. Você não tem endereço certo mais. Eu te trouxe de novo ao porto com a mensagem única, no meio desses vômitos aí desse peixe que te cuspiu para fora. Vamos começar tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. Vamos. Não perca
essa noite por nada. Comece tudo de novo. Comece tudo de novo. Eu sei que por causa do espaçamento, diga para pelo menos 4 pessoas à sua volta: vamos começar de novo hoje. Vamos começar de novo hoje. Que o Senhor prospere muito mais essa casa, em nome de Jesus. Deus abençoe.